Ainda existem lugares na Terra onde o tempo parece ter parado completamente. Espaços sem estradas, sem eletricidade, sem sinais que indiquem a existência de algo parecido com o nosso mundo. Territórios ausentes das rotas turísticas e afastados dos sistemas modernos. Regiões onde a selva é tão densa que até mesmo vista do céu é difícil atravessar sua imensa sombra. E ali, entre árvores que testemunharam a passagem de incontáveis gerações, sobrevivem povos que decidiram permanecer ocultos. São comunidades que viveram isoladas durante milhares de anos, que não conhecem nossos governos, nossas leis, nem o ritmo acelerado que domina nossas vidas. E quando um estranho cruza seus limites, respondem com arcos preparados, olhares firmes ou com um silêncio tão profundo que parece conter uma mensagem impossível de ignorar. O que aconteceria se você entrasse em um desses territórios e ninguém jamais voltasse a ter notícias suas? E se o verdadeiro risco não estivesse em suas armas tradicionais, mas naquilo que elas revelam sobre a nossa própria civilização? Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim, você fará parte de uma comunidade que viaja além do conhecido, explorando alguns dos lugares mais remotos, isolados e enigmáticos do planeta. E fique até o final, porque hoje você descobrirá uma das tribos mais surpreendentes e intrigantes desta região. Um povo que permaneceu oculto na selva durante gerações, que nunca aceitou um contato permanente com o mundo exterior e que protege seu território com a mesma determinação que caracteriza o ambiente natural que o cerca. Agora sim, vamos começar. Os Jarawa, os guardiões ocultos da selva de Andamão, no coração do Oceano Índico, entre águas de tons turquesa e florestas que parecem não ter fim, existe um território que não aparece em folhetos turísticos nem faz parte das rotas autorizadas para visitantes. Vistas do alto, as Ilhas Andamão parecem um paraíso perfeito. Praias de areia clara, selvas exuberantes e uma tranquilidade que parece absoluta. Mas essa calma pode ser enganosa, porque nos recantos mais profundos da floresta, onde a luz mal consegue atravessar a folhagem, vive um povo que rejeitou o contato com o mundo exterior durante milhares de anos. Um povo que observa, escuta e decide. Eles são os Jarawa, uma das comunidades mais antigas e enigmáticas do Oceano Índico e do Sudeste Asiático. Enquanto em outras partes do mundo surgiam cidades, reinos e grandes rotas de comunicação, os Jarawa continuavam vivendo de acordo com suas próprias regras, dependendo exclusivamente da floresta que os cercava. E hoje, continuam fazendo isso. Não utilizam escrita, não aceitam turistas, não permitem intrusos e mantêm seu modo de vida em equilíbrio com um ambiente natural extraordinariamente exigente. Essa rejeição não é algo recente nem simbólico, é uma declaração clara. Não cruzem nossa fronteira. Durante décadas, os Jarawa evitaram qualquer tipo de aproximação vinda do exterior. Quando alguém se aproxima mais do que o permitido, a resposta costuma ser direta e fácil de compreender. Diversos relatórios do Departamento Florestal da Índia, da Survival International e de pesquisadores do Anthropological Survey of India documentam episódios nos quais membros da tribo saíram da floresta portando arcos, facões tradicionais e flechas cuidadosamente preparadas. Sua atitude defensiva não surgiu por acaso. Durante o século XIX, os colonizadores britânicos tentaram impor seu controle sobre eles, obrigando-os a abandonar seu modo de vida tradicional e ocupando parte dos territórios que haviam habitado por gerações. As consequências foram profundas. Houve confrontos, represálias e perdas humanas de ambos os lados. Desde então, os Jarawa compreenderam uma lição fundamental. Manter distância era a melhor forma de preservar sua existência. Mesmo na atualidade, a estrada Andaman Trunk Road, conhecida como AT Road, que atravessa parte de seu território,
continua sendo uma fonte constante de tensão. Embora seja estritamente proibido parar em determinadas áreas, durante anos, muitos visitantes tentaram se aproximar para fotografá-los ou simplesmente observá-los. Em mais de uma ocasião, os Jarawa responderam disparando flechas, bloqueando a passagem ou aparecendo de forma inesperada no meio da estrada, obrigando os veículos a recuar. Sua língua continua sendo um enigma. Ela não parece estar relacionada a nenhum idioma conhecido. Suas crenças, suas tradições e sua maneira de interpretar o mundo permanecem, em grande parte, fora do alcance dos pesquisadores. E justamente essa distância, essa impossibilidade de acessar completamente sua realidade, é o que permitiu preservar seu modo de vida. Ao longo de algumas intervenções médicas de emergência, sempre excepcionais e cuidadosamente controladas, foi descoberta uma realidade preocupante. Os Jarawa possuem uma grande vulnerabilidade diante de doenças comuns do mundo exterior. Vírus que para nós são habituais poderiam ter consequências muito graves dentro da comunidade. Por essa razão, o contato não representa um risco apenas para aqueles que tentam se aproximar. Também constitui uma ameaça para eles. Conscientes dessa situação, as autoridades da Índia declararam ilegal qualquer interação não autorizada. É proibido oferecer alimentos a eles, fotografá-los, tentar conversar com eles ou aproximar-se deliberadamente de seu território. E a intenção não é preservar uma curiosidade antropológica para o resto do mundo. Trata-se de proteger vidas humanas reais, comunidades inteiras, cuja fragilidade diante de doenças externas continua sendo uma preocupação constante. Imagine por um momento que você está ali, o ar quente e úmido envolve você por completo. A selva parece respirar ao seu redor. Milhares de sons se misturam entre as árvores. E, de repente, o motor da embarcação se apaga. Então chega o silêncio. Um silêncio estranho, intenso, carregado de expectativa. Entre a vegetação surge uma figura. Um rosto coberto por resina escura, um arco preparado, um olhar imóvel. Eles observam, não falam, não recuam, e naquele instante você compreende algo essencial. Para eles, você não é um explorador nem um visitante curioso. Você é uma possível ameaça, o reflexo de um mundo que eles nunca pediram e do qual não precisam para continuar existindo. Em uma época em que tudo parece destinado a ser gravado, compartilhado e consumido, os Jarawa representam uma reflexão silenciosa, porém poderosa. Eles nos lembram que existem culturas que não desejam ser observadas, que não buscam ser interpretadas e que não precisam de aprovação externa para continuar sendo quem são. Temos realmente o direito de entrar no território de um povo que expressa sua recusa há gerações? Talvez a pergunta mais difícil não esteja relacionada a eles, mas a nós mesmos. Talvez o verdadeiro mistério esteja em nossa dificuldade de aceitar os limites que outros decidiram estabelecer. Não vá embora ainda, porque enquanto algumas tribos rejeitam qualquer forma de contato, outras vivem suspensas entre dois mundos, o seu e aquele que avança lentamente em sua direção. E quando essas duas realidades se encontram, o que surge é impossível de ignorar. Nas profundezas das ilhas Andamão, entre manguezais, pântanos e extensas áreas de floresta primária, vive um povo ainda mais reservado, mais silencioso e também mais vulnerável do que os Jarawa, os Onge, os descendentes do silêncio, herdeiros de um mundo que permanece oculto. Imagine que você avança por uma selva onde a umidade cai constantemente como um véu invisível, e cada passo afunda em uma terra antiga, carregada de história. O sol tenta abrir caminho através do denso teto de folhas, mas mal consegue desenhar alguns reflexos sobre o solo. Ao seu redor, estendem-se quilômetros de manguezais, pântanos e florestas primárias praticamente intocadas. E então, antes mesmo que você consiga compreender o que está acontecendo, o silêncio muda. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que observa. Bem-vindo ao território dos Onge.
um dos povos mais antigos e enigmáticos do Oceano Índico. Uma comunidade tão isolada que, durante séculos, muitos acreditaram que seu mundo permanecia fora do alcance de qualquer forasteiro. Para eles, a selva não é simplesmente uma paisagem, é sua memória, é seu refúgio e também sua proteção. Os Onge habitam estas terras há milênios. Fazem parte dos chamados povos negritos das Ilhas Andamão, uma linhagem cujas raízes remontam aos tempos pré-históricos, até pouco mais de um século atrás. Fora do arquipélago, quase ninguém sabia realmente quem eles eram. Sua existência transcorria entre a caça silenciosa, a coleta de mel, os acampamentos temporários que mudavam conforme as estações e cerimônias transmitidas por gerações que jamais precisaram de mapas para se orientar em seu mundo. Quando os britânicos chegaram a estas ilhas durante o século XIX, acreditaram ter encontrado territórios vazios e sem presença humana. Mas bastou avançar um pouco mais pela mata densa para descobrir uma realidade muito diferente. Figuras entre as árvores, movimentos quase imperceptíveis, flechas cortando o ar e sinais claros para qualquer um que tentasse avançar além do permitido. Os Onge não agiam movidos pela conquista. Agiam para se proteger. Sua atitude defensiva era uma forma de comunicação. Uma fronteira invisível que marcava até onde o mundo exterior podia chegar. Com o passar do tempo, esse mundo acabou alcançando-os. A chegada de novas doenças, a ocupação de territórios tradicionais e os deslocamentos forçados provocaram uma drástica redução de sua população ao longo do século XX. De centenas de pessoas, passaram a ser apenas algumas dezenas. Um declínio silencioso, registrado por antropólogos que mal conseguiram observar fragmentos de sua realidade à distância. E essa história explica grande parte de seu presente. Os Onge aceitam certos contatos de forma limitada, cuidadosamente supervisionada e sob controle das autoridades indianas. No entanto, fora desses encontros excepcionais, qualquer aproximação não autorizada continua sendo percebida como uma ameaça. A selva continua sendo sua muralha natural e o silêncio, sua melhor defesa. Muitos relatos reunidos pelo Anthropological Survey of India descrevem encontros breves e tensos, figuras que surgem entre a vegetação, arcos preparados, olhares cautelosos observando a distância. E então, desaparecem, sem palavras, sem explicações, sem deixar outro rastro além da própria floresta. Permanece apenas o silêncio. Um silêncio que parece possuir peso próprio. O que mais intriga os antropólogos não é aquilo que os Onge mostram, mas tudo aquilo que mantém oculto. Sua língua mal pôde ser documentada. Seus relatos tradicionais, menos ainda. Suas trilhas mudam constantemente. Seus acampamentos são deslocados, e os vestígios de sua presença podem desaparecer em questão de horas, como se sua cultura tivesse aperfeiçoado a arte de permanecer invisível. E é precisamente nessa invisibilidade que existe uma reflexão difícil de ignorar. Os Onge não são uma comunidade pouco conhecida por falta de pesquisas ou registros. São difíceis de compreender porque eles próprios decidiram manter grande parte de seu mundo longe dos olhares alheios. E enquanto você percorre seu território, mesmo que apenas observando-o em um mapa, começa aos poucos a entender o porquê. Nem todas as culturas existem para ser observadas. Nem todas desejam compartilhar seus conhecimentos, nem abrir as portas de seu mundo para aqueles que chegam de fora. Algumas simplesmente continuam existindo sob suas próprias regras, dentro de uma realidade construída ao longo de gerações. E adentrar esse mundo pode significar alterar um equilíbrio delicado que resistiu à passagem de milhares de anos. A história dos Onge não é uma curiosidade exótica. É uma história profundamente humana, vulnerável, silenciosa e, ao mesmo tempo, extraordinariamente firme. Ela nos obriga a fazer perguntas incômodas. Que direito temos de documentar uma cultura
que escolheu permanecer distante dos olhares externos? Em que momento a curiosidade deixa de ser um interesse legítimo e começa a se transformar em invasão? Prepare-se, porque agora avançaremos para uma região ainda mais remota e desafiadora. Nosso próximo destino nos leva a um vale que permaneceu oculto para grande parte do mundo até meados do século XX. Um lugar onde tradição e conflito histórico se entrelaçam, e onde a relação entre as pessoas e seu território continua sendo uma questão fundamental. Os Dani, guardiões das montanhas, do fogo e de uma identidade forjada entre vales isolados. Imagine que você avança por montanhas cobertas por densas camadas de neblina. O ar é frio, úmido, quase tangível. Cada passo afunda levemente em um solo vivo que parece respirar junto com a paisagem. Ao longe, o vale começa a se abrir como um imenso anfiteatro natural. Terraços verdes moldados ao longo de gerações, trilhas estreitas serpenteando pelas encostas, colunas de fumaça elevando-se de cabanas circulares, e um silêncio interrompido apenas por vozes cerimoniais que ecoam entre as montanhas. Você chegou ao território dos Dani, no lendário Vale de Balian, em Papua, Indonésia. Um vale tão isolado que o mundo exterior desconheceu sua existência até 1938, quando uma expedição aérea norte-americana sobrevoou acidentalmente a região e encontrou algo inesperado. Milhares de pessoas habitavam aquele lugar. Uma sociedade completa vivendo em um território que muitos mapas ocidentais consideravam praticamente desabitado. Durante séculos, os Dani prosperaram nesse ambiente remoto graças a uma organização social complexa baseada no cultivo da batata doce, na criação de porcos e na proteção constante de suas terras. Aqui, cada objeto possui um significado, cada gesto comunica alguma coisa, e cada ritual faz parte de uma tradição cuidadosamente preservada. Um dos aspectos mais conhecidos dessa cultura está relacionado a antigas expressões de luto. No passado, algumas mulheres realizavam amputações parciais dos dedos após a perda de familiares próximos. Era uma manifestação física da dor, uma prática documentada que refletia a importância dos laços familiares dentro da comunidade. Hoje, esse costume praticamente desapareceu, embora continue sendo um dos elementos mais lembrados de sua história cultural. Entre os homens, um dos símbolos mais representativos é a coteca, uma proteção confeccionada com cabaça que faz parte de sua identidade tradicional. Embora para muitos visitantes possa parecer um objeto simples, para os Dani ela representa pertencimento, continuidade familiar e orgulho de suas raízes. Mas, se houve algo que marcou profundamente a história do Vale, foram os conflitos históricos entre diferentes clãs. Durante gerações ocorreram confrontos ritualizados que podiam se estender por longos períodos de tempo. Neles eram utilizadas lanças, arcos de grande porte e flechas endurecidas pelo fogo. No entanto, esses conflitos não eram motivados apenas pelo impulso ou pela confrontação. Faziam parte de sistemas complexos, destinados a resolver disputas territoriais, manter o equilíbrio entre grupos e reforçar a coesão social dentro da comunidade. Com o passar dos anos, alguns clãs começaram a estabelecer contatos parciais com o mundo exterior. E foi então que uma nova etapa começou a transformar lentamente a vida no vale. Hoje, existem espaços turísticos cuidadosamente organizados, onde os Dani apresentam suas danças tradicionais e recriam antigos confrontos cerimoniais para os visitantes. Mas seria um erro confundir essas apresentações com a realidade cotidiana de sua cultura, porque além das áreas preparadas para o turismo, nas aldeias mais profundas do vale, grande parte da estrutura tradicional continua viva. Os anciãos continuam ocupando um papel central na tomada de decisões. Os jovens aprendem desde cedo o manejo do arco. As fogueiras continuam iluminando as noites. E o território continua sendo vigiado com uma determinação que atravessa gerações. Imagine que você está ali,
cercado pela umidade das montanhas, enquanto os ecos de antigos cantos cerimoniais se misturam ao vento. Você observa um jovem tensionar cuidadosamente seu arco enquanto dirige o olhar para os limites da aldeia. Um pouco mais adiante, outro trabalha pacientemente na ponta de uma flecha, afiando-a contra uma pedra escura. A tensão pode ser sentida no ambiente, mas ela não nasce da hostilidade. É vigilância, é tradição, é uma forma de preservar aquilo que consideram essencial. E então, surgem perguntas difíceis de responder. A observação de uma cultura sempre implica respeito? Até que ponto uma tradição preserva toda a sua autenticidade quando há uma câmera observando-a? Chegamos ao ponto intermediário desta jornada. E vale a pena parar por um instante. Você está cada vez mais perto de descobrir uma das culturas mais surpreendentes e complexas do Pacífico Sul. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para nos acompanhar nesta exploração de alguns dos lugares mais remotos e fascinantes do planeta, porque o que vem a seguir é ainda mais extraordinário. Nossa próxima parada nos levará até montanhas onde a identidade é expressa através de pinturas cerimoniais, elaboradas perucas tradicionais e antigas rivalidades que deixaram marcas profundas em gerações inteiras. Mas antes de continuar, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a maneira como entende a relação entre identidade, território, memória e tradição. Os Huli, guerreiros das terras altas e guardiões de uma herança ancestral. Imagine que você avança pelas terras altas da Papua Nova Guiné. Você caminha entre montanhas cobertas por densas camadas de neblina, onde as nuvens descem tanto que parecem acariciar a superfície da terra. O ar é frio, denso, e cada som percorre os vales como se as próprias montanhas estivessem respondendo. De repente, surge diante de você uma aldeia circular construída com madeira, barro e telhados feitos de capim trançado. Um lugar distante das grandes estradas, longe do ritmo acelerado do mundo moderno, mas repleto de vida, de símbolos e de tradições profundamente enraizadas. Você entrou em território Huli, um povo conhecido por suas impressionantes perucas cerimoniais, suas pinturas corporais de cores intensas e sua extraordinária capacidade de transformar cada detalhe da própria aparência em uma expressão de identidade. Os Huli habitam essas montanhas há séculos. Sua ligação com a terra é inseparável de sua própria existência. Para eles, sangue, território e identidade formam uma união sagrada que não pode ser compreendida separadamente. A sociedade é organizada em clãs patrilineares. Os recursos são compartilhados e protegidos. E cada vale possui uma importância que vai muito além de seu valor material. Aqui, os conflitos históricos não são entendidos como simples confrontos. Durante gerações, existiram disputas tribais conhecidas como payback fights. Confrontos ritualizados relacionados a questões de equilíbrio social, território e compensação entre comunidades. Tradicionalmente, eram utilizados arcos longos, flechas confeccionadas com madeira endurecida pelo fogo e lanças cuidadosamente preparadas. Com o passar do tempo, também surgiram armas modernas introduzidas pelo mundo exterior, alterando parcialmente dinâmicas que haviam permanecido estáveis durante séculos. Mas, para os Huli, esses conflitos nunca estiveram associados apenas à expansão ou à conquista. Dentro de sua lógica tradicional, representavam mecanismos ligados à honra, ao equilíbrio comunitário e à busca por reparação diante de ofensas passadas. Mas, por trás dos conflitos existe uma dimensão cultural que costuma surpreender profundamente aqueles que observam essa sociedade de fora. Os homens Huli confeccionam as famosas perucas cerimoniais, conhecidas como wigmen, autênticos símbolos de identidade construídos com o próprio cabelo. O processo exige paciência, disciplina e uma dedicação extraordinária. Durante meses, permanecem sob normas rituais específicas
para permitir que o cabelo cresça nas condições adequadas. Devem seguir determinadas restrições, evitar certos alimentos, limitar algumas interações sociais e respeitar costumes transmitidos ao longo de gerações. Quando o cabelo atinge o comprimento desejado, ele é cuidadosamente cortado e transformado em uma estrutura rígida e elaborada. Depois é adornado com penas de aves do paraíso, conchas, pigmentos amarelos, vermelhos intensos e outros elementos carregados de significado cultural. Essa peruca não é um simples adorno. Representa maturidade, representa disciplina e representa uma conexão profunda com a história e os antepassados da comunidade. No entanto, por trás dessa imagem fascinante, existem tensões que continuam marcando a vida em algumas regiões. As disputas entre clãs ainda estão presentes em determinados territórios, alimentadas por desacordos herdados, diferenças relacionadas a terras produtivas e pela competição por recursos limitados. Durante décadas, essas tensões provocaram deslocamentos de comunidades e numerosos episódios de confronto que afetaram gerações inteiras. E quando os conflitos ressurgem, as consequências podem se estender muito além dos próprios clãs envolvidos. A isso se soma outro fator que transformou o equilíbrio tradicional. Nos tempos recentes, alguns grupos obtiveram acesso a armamentos modernos provenientes do exterior. Isso acrescentou novos riscos a conflitos que durante séculos foram regulados por códigos tradicionais e mecanismos comunitários. Agora, imagine por um instante que você está ali. Uma mulher idosa trabalha em silêncio, moendo raízes dentro de uma tigela de madeira, enquanto observa a neblina se deslocar lentamente sobre as montanhas. A poucos metros, um homem coberto por pigmentos amarelos ajusta cuidadosamente sua peruca cerimonial, enquanto examina seu arco. O ambiente parece tranquilo e, no entanto, existe uma tensão difícil de descrever. Não se trata apenas de uma disputa. Trata-se de proteger uma identidade, de preservar vínculos entre gerações, de defender uma história compartilhada que dá sentido a toda uma comunidade. Você está ali. Você percebe isso. As montanhas parecem respirar junto com você, mas também transmitem um aviso silencioso, porque esta história não é uma representação preparada para visitantes. Não é um cenário construído para ser contemplado. É a realidade cotidiana de um povo que vive entre o orgulho de suas tradições e os desafios de um território onde cada decisão pode influenciar o futuro de toda uma comunidade. Os Huli nos lembram de algo importante. Nem tudo o que é ancestral é necessariamente pacífico, e nem toda mudança moderna representa uma melhoria automática. Eles nos mostram que alguns conflitos nascem de responsabilidades herdadas, da necessidade de manter equilíbrios complexos e de se adaptar a transformações que chegam do mundo exterior. Se esta história fez você refletir, compartilhe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva também faz parte desta conversa, porque essas realidades, tão complexas quanto fascinantes, merecem ser conhecidas e compreendidas. Os Huli nos permitiram vislumbrar um mundo onde a identidade é expressa por meio de cores, símbolos, tradições e uma força que atravessa gerações. Mas nossa jornada ainda não terminou, e o que vem agora nos levará a um lugar completamente diferente. Uma ilha onde o valor não é medido apenas pela força, mas pela capacidade de enfrentar o vazio. Prepare-se, porque vamos mergulhar em uma das tradições mais surpreendentes do Pacífico Sul. Os habitantes de Malekula e os guardiões de antigos costumes insulares. Imagine uma ilha onde cada trilha parece conduzir a outra época. Uma terra coberta por vegetação exuberante, onde as montanhas emergem da névoa tropical e onde os ventos parecem transportar histórias transmitidas ao longo de incontáveis gerações. Um lugar onde cada som, cada passo e cada silêncio parecem possuir um significado próprio. Você chegou a Malekula, uma das maiores ilhas de Vanuatu e lar de algumas das comunidades mais fascinantes e enigmáticas do Pacífico Sul.
Aqui vivem os Ni Vanuatu de Malekula, um extraordinário mosaico de clãs, tradições e línguas que preservaram formas de vida tão particulares que, para muitos visitantes, são difíceis de compreender em um primeiro contato. A primeira coisa que chama a atenção não é sua aparência, é sua diversidade. Nesta ilha são faladas mais de 30 línguas diferentes, uma das maiores concentrações linguísticas do planeta. Cada vale, cada costa, cada comunidade desenvolveu uma identidade própria, moldada por séculos de relativa separação geográfica. E, ainda assim, existe uma tradição que se destaca acima de todas as outras e que transformou Malekula em um lugar conhecido muito além de suas fronteiras. Tudo começa no alto de uma enorme estrutura de madeira, uma torre construída com troncos, cipós e o conhecimento acumulado ao longo de gerações. É ali que acontece o ritual do Nagol, também conhecido como o Salto da Terra. Não se trata de entretenimento, não é uma atração moderna, e tampouco é uma exibição criada para impressionar visitantes. É um rito ancestral, profundamente ligado à identidade masculina, à fertilidade e à continuidade das tradições comunitárias. Os participantes, jovens iniciados ou adultos que desejam reafirmar seu compromisso com a comunidade, amarram os tornozelos com cipós recém-cortados e se lançam de plataformas que podem ultrapassar 20 ou até 30 metros de altura. A queda é rápida, vertiginosa. E somente no último instante, os cipós interrompem a descida. Sob um olhar externo, a cena parece desafiar toda a lógica. Mas para aqueles que participam dela, representa algo muito mais profundo do que uma simples demonstração de coragem. Os estudos antropológicos realizados durante o século XX relacionam esse ritual à fertilidade do inhame, à coesão social do clã e à força individual daqueles que dele participam. O Nagol é, ao mesmo tempo, uma expressão de fé, uma prova pessoal e uma forma de conexão com a terra que sustenta a comunidade. Além desse rito, Malekula foi historicamente um território complexo e diverso. Durante o período colonial, diversos registros europeus descreveram disputas entre clãs, rivalidades territoriais, sistemas de alianças, cerimônias tradicionais e episódios de conflito que faziam parte da dinâmica social da época. Não era desordem, não era ausência de regras, era um sistema cultural próprio, no qual o pertencimento ao grupo desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana. Hoje, muitas dessas tensões diminuíram consideravelmente. No entanto, sua memória continua presente. Permanece nos relatos transmitidos pelos mais velhos, nas canções cerimoniais e nos objetos herdados que cada família conserva como parte de sua história. Imagine por um momento que você está ali. À sua frente, vários homens trabalham na construção da Torre do Nagol. Fixam estacas no solo, ajustam as plataformas e revisam cada detalhe sob o olhar atento dos anciãos. Muito perto dali, um grupo de mulheres entoa canções tradicionais que acompanham cada etapa do ritual. Mais adiante, um jovem termina de prender os cipós ao redor dos tornozelos. Respira profundamente, observa o vazio e permanece imóvel por alguns segundos que parecem eternos. Não existem sistemas modernos de segurança. Não há estruturas metálicas. Apenas a confiança depositada em uma tradição transmitida ao longo de gerações. E naquele instante, você compreende algo profundamente humano. Em alguns lugares do mundo, o valor não é medido pela capacidade de enfrentar outras pessoas. É medido pela disposição de assumir um desafio pessoal, pela entrega absoluta a uma tradição compartilhada e pelo vínculo invisível que conecta uma comunidade à sua história, à sua terra e aos seus antepassados. Tudo isso nos conduz inevitavelmente a uma reflexão. Somos realmente capazes de compreender a profundidade de uma tradição alheia sem transformá-la em uma simples curiosidade? Até que ponto o olhar externo modifica aquilo que tenta observar?
Estamos nos aproximando do final desta jornada, mas ainda resta uma última história. E é justamente aquela que mais perguntas, debates e admiração despertou ao redor do mundo. A tribo que você conhecerá a seguir tem sido objeto de fascínio durante décadas. E sua história continua sendo uma das mais impactantes e intrigantes de toda esta região. Um povo que nunca pediu para ser conhecido, que não busca câmeras, que não precisa de teorias vindas de fora, que também não deseja se tornar objeto de observação constante. A única coisa que tentou preservar ao longo de gerações é algo muito mais simples e muito mais difícil de proteger: o silêncio. E quando esse silêncio é interrompido, a resposta geralmente não vem em forma de palavras. Vem em forma de defesa. Prepare-se, porque agora vamos adentrar um território onde o isolamento funciona como uma fronteira invisível e onde a sobrevivência se tornou uma expressão de resistência cultural. Os Asmat, os escultores do espírito e guardiões dos pântanos do sudoeste de Papua. Um povo que durante décadas despertou fascínio, inquietação, inúmeras perguntas e um mistério que ainda hoje continua gerando debates. Imagine que você avança mentalmente pelos extensos pântanos do sudoeste de Papua. Sob seus pés, o terreno é uma combinação instável de água, lama, raízes entrelaçadas e vegetação densa. Os insetos preenchem o ar com um zumbido constante. A umidade parece envolver tudo, e cada passo exige esforço. Não existem estradas, não há trilhas claramente definidas, apenas uma complexa rede de rios que serpenteia entre manguezais intermináveis. É uma geografia exigente, um território onde até mesmo a luz parece abrir caminho com dificuldade. E é justamente ali que vive o povo Asmat, uma comunidade reconhecida por sua extraordinária tradição artística, por sua capacidade de adaptação e pela firmeza com que protegeu seu modo de vida diante das pressões externas. Os Asmat são famosos por suas impressionantes esculturas cerimoniais, conhecidas como bijipoles, grandes colunas entalhadas em madeira que podem alcançar vários metros de altura e que representam ancestrais, espíritos, histórias familiares e ciclos que conectam a vida à memória coletiva. A complexidade dessas obras despertou o interesse de pesquisadores, antropólogos, colecionadores e museus de todo o mundo. Para muitos especialistas, elas constituem uma das mais notáveis expressões artísticas da Oceania. Mas a história dos Asmat não é feita apenas de arte. Ela também é marcada por episódios de conflito, documentados ao longo dos séculos XIX e XX. Quando as autoridades coloniais neerlandesas tentaram estabelecer um controle mais profundo sobre essas regiões, numerosos encontros terminaram em confrontos. Os registros históricos mencionam ataques contra postos coloniais, emboscadas e choques entre forças externas e diferentes clãs Asmat. Da perspectiva dessas comunidades, tais atos não representavam campanhas de expansão. Eram respostas destinadas a proteger o território, as famílias e o legado transmitido por seus antepassados. Em 1961, ocorreu também um dos episódios mais conhecidos associados a essa região: o desaparecimento de Michael Rockefeller, filho de Nelson Rockefeller, então governador de Nova York. Enquanto navegava próximo à costa Asmat, sua embarcação sofreu um acidente. Michael tentou alcançar a costa nadando e nunca mais foi visto. Até hoje, não existe uma confirmação definitiva sobre o que aconteceu depois. No entanto, aquele acontecimento ficou para sempre associado ao nome dos Asmat, alimentando especulações, teorias e uma intensa atenção internacional. Mas por trás do mistério existe uma realidade muito mais complexa. No início do século XX, os Asmat enfrentaram incursões militares, programas de transformação cultural promovidos a partir do exterior, missões religiosas e diversos projetos de controle territorial impulsionados pelas autoridades coloniais. Alguns clãs ofereceram resistência,
Outros optaram por se deslocar para regiões mais isoladas. E muitos tiveram de se adaptar a mudanças que transformaram profundamente seu ambiente. Por isso, quando se fala de isolamento e conflito na história dos Asmat, é importante compreender que grande parte dessas tensões surgiu no contexto de intervenções externas que alteraram equilíbrios construídos ao longo de gerações. E é precisamente ali, entre os rios escuros, os manguezais intermináveis e as esculturas que parecem conter a memória dos ancestrais, que começa uma das histórias mais profundas e complexas de todo o Pacífico. Hoje, muitos clãs Asmat mantêm um contato parcial com o mundo exterior, especialmente nas áreas costeiras, onde o intercâmbio com outras comunidades é mais frequente. Mas no interior, em aldeias remotas que só podem ser alcançadas após longas horas de navegação em canoa, ainda existem lugares onde a presença de desconhecidos provoca uma reação imediata de cautela. Não se trata de rejeição irracional. Não se trata de hostilidade sem motivo. É prudência, é memória e também uma forma de proteger aquilo que consideram essencial para a sua sobrevivência. Imagine por um instante que você navega por um dos grandes rios de Pápua. A embarcação desliza lentamente sobre águas escuras e tranquilas. A floresta parece se fechar dos dois lados. Tudo está em silêncio, ou quase. De repente, entre os manguezais, você distingue figuras imóveis observando da margem. Seus corpos estão cobertos por pigmentos brancos e avermelhados. Seguram longas lanças. Não fazem gestos. Não se aproximam. Não pronunciam uma única palavra. Apenas observam. E nesse momento você compreende algo importante. Você entrou em um território onde o tempo seguiu um caminho diferente. Um lugar onde as regras foram construídas ao longo de gerações inteiras. E onde uma presença inesperada pode ser interpretada como uma ameaça ao equilíbrio da comunidade. Os Asmat não buscam o conflito, mas a experiência lhes ensinou que, quando o mundo exterior chega sem respeito, sem compreensão ou sem ouvir primeiro, proteger-se torna-se uma necessidade. E então surgem perguntas que vão muito além desta região do planeta. Quem realmente tem o direito de documentar uma cultura que prefere manter certa distância? Onde termina o interesse em conhecer? E onde começa a intrusão? E o que é mais difícil de compreender? Uma forma de vida diferente da nossa? Ou nossa tendência de acreditar que tudo deve ser observado, explicado e compartilhado? Se você chegou até aqui, obrigado por nos acompanhar. Juntos, percorremos montanhas cobertas de neblina, ilhas isoladas pelo oceano, rituais transmitidos ao longo de gerações e territórios onde uma fronteira invisível pode significar muito mais do que parece. Mas esta jornada não foi apenas um documentário. Foi uma oportunidade de nos aproximarmos de culturas que continuam preservando sua identidade diante da passagem do tempo. Comunidades que nos lembram que ainda existem lugares onde a tradição, a memória e o território continuam ocupando o centro da vida. Se você gostaria que continuássemos explorando culturas remotas, histórias pouco conhecidas e regiões que permanecem afastadas dos grandes centros de atenção, escreva nos comentários a frase "Segunda parte". Assim saberemos que você deseja continuar nos acompanhando nesta travessia rumo a alguns dos lugares mais surpreendentes do planeta. E conte também quais outros povos, tradições ancestrais ou histórias esquecidas você gostaria de descobrir nos próximos documentários. Suas ideias ajudam a definir o rumo das próximas jornadas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder as próximas explorações, porque ainda existem muitas histórias para conhecer. E isto é apenas o começo.